Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula abençoada de hoje. Vamos nos preparar para começar a nossa aula. Então, a partir desse momento, traga seu pensamento para o momento presente. Respire fundo, encha seu peito de ar e solta. E procure relaxar seu corpo a partir de agora. Começando pelos seus pés. Você vai relaxando cada parte do seu corpo. Enche o peito de ar, solta, respira. Vai subindo esse relaxamento ao longo das pernas, do quadril, do abdômen, do peito. Relaxando toda a extensão da sua coluna. Relaxe seus ombros, braços, mãos. Sim, agora sim. Desculpa aí, pessoal, porque meu computador acabou a energia, eu tinha esquecido de ligar aí na energia e desligou. Mas vamos continuar, vai relaxando, respira. Esteja relaxando suas pernas, sua coluna, seus braços, suas mãos. Relaxe agora os ombros, sua nuca, seu pescoço. Relaxe toda a extensão do seu rosto, seus olhos, pálpebras, sua testa, seu couro cabeludo. Isso. Você agora está completamente relaxado. Todo o seu corpo está relaxado agora. E isso te permite agora serenar sua mente. Sua mente fica mais tranquila, mais serena. E isso te permite também entrar em contato com a sua essência. Entre em contato com você agora. E talvez você consiga visualizar lá no seu íntimo uma pequena chama dentro de você. Um ponto de luz. E então você agradece. Você agradece por mais esse dia de oportunidade. Você agradece por essa oportunidade de estarmos aqui em mais uma aula abençoada. Você agradece por tudo de bom que tem na sua vida. Pela companhia das pessoas que você ama, pelo teto que te abriga, pelo pão que te alimenta, pelas oportunidades que você tem todos os dias para buscar e atingir seus objetivos e se fazer feliz. Porque com a gratidão, você faz com que essa sua luz interior possa aumentar, crescer cada vez mais, expandindo de dentro de você, de dentro para fora. Até que ela envolva todo o seu corpo, você se auto-ilumina, mas você continua agradecendo e essa luz extrapola os limites do seu corpo, se expandindo ainda mais, envolvendo todo o ambiente em que nos encontramos. Você irradia agora. Essa luz irradia de você em todas as direções, como se você fosse uma pequena estrela que ilumina tudo à sua volta. E assim, sua luz vai conectando com a luz do colega do lado, e cada um de nós vamos nos conectando uns aos outros, e também a espiritualidade que nos acompanha neste instante. Os nossos mentores, e também nos conectamos a Ele, nosso grande amigo e Mestre Jesus. Uma sensação de plenitude e bem-estar vai tomando conta de você agora. Então, para agradecer ainda mais, nós oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira fundo, vai retomando a consciência do seu corpo agora, voltando para ele aos poucos, percebendo seus membros, e quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados. Perdão aí pela falha técnica do início, mas começando hoje, a gente ficou de ver um caso de obsessão que o João ficou de trazer para nós. Então, o João vai contar para nós agora esse caso de obsessão. Pode falar, João. Esse caso de obsessão, ele aconteceu dentro de casa mesmo, inclusive é com o meu enteado, no início. Começou assim, começou ouvindo umas vozes conversando com ele ouvia. Aí ele começou um trabalho lá na Valmont à noite, aí ele começou esse trabalho. Essa voz, ela comunicava geralmente quando ele ia trabalhar à tarde e chegava meia-noite em casa, mais ou menos. Aconteceu com o Vinícius. Tá ligado aqui? Deixa eu ver. Não. Aí ele começou um trabalho na Valmont, aí entrava à tarde, saía por volta das 11 horas, chegava em casa mais de meia-noite. Aí foi assim, ele começou a ouvir essas vozes. Aí quando ele estava vindo no ônibus, ele contando lá que estava vindo no ônibus, dizendo que essa voz perturbava ele cada vez mais, ficava falando só coisa ruim para ele. Coisa ruim, tipo assim, prejudicando ele, que ia acabar com ele. E ele ficava desnorteado dentro do ônibus ali. Aí ele pegava, punha fone de ouvido no celular, fone de ouvido pelo celular não adiantava. Aí foi chegando, cada vez mais foi aumentando isso. Aí foi chegando um ponto que ele foi ficando, chegava no ponto do ônibus assim, e era um quarteirão de casa. Eu já descia do ônibus correndo, para chegar em casa rápido de medo. Aí nisso, o espírito ali, tinha dia que ele incomodava ele tanto, que ele já começou, além dele ouvir, já começou a ver. Só que como ele tinha muito medo, ele não firmava, não via, ele ficava assim para ele: você não quer ver eu não? Você não quer ver eu não? Nossa. Você quer ver eu apagar as luzes do poste? Aí ele disse que ia passando assim, os postes ia apagando as luzes, até chegar em casa, ia correndo. Aí foi assim, deixa eu te contar aqui. Aí chegou num ponto que ele é namorado da Natália, né? A Natália até faz o curso aqui com a gente. Uhum. Aí chegou num ponto que a hora que ele estava chegando no ponto do ônibus, ele já começou a ligar para elas, para Tatiana, a Natália ir lá buscar ele no ônibus, que ele estava com medo de chegar em casa. Entendeu? E o espírito acompanhava ele do ponto de ônibus até em casa. Até em casa. Todo dia. Isso. Todo dia. Aí, para ajudar ele, aí a Tatiana viu que lá, que ela frequentava o centro, mas era embaixo. Aí ela começou a fazer culto no lar em casa. O culto no lar em casa, começou a pôr o nome dele lá, quando ali no centro, bastante, né, lá embaixo. Ela começou a pôr o nome dele nos cadernos, começou a pôr o nome dele na desobsessão que ela participava. Aí essas coisas foi assim, amenizando, sabe? Mas aí, com o tempo, como ele não tinha tempo de ir no centro, aí ela fazia também orações para ele à distância, assim, né? Uhum. Aí, com isso, ele foi melhorando. Aí, agora ele trabalha à noite, ele frequenta um centro lá, ele está mais dedicado, sabe? Aí melhorou bastante,
Mas assim, pelo que eu entendi, é ele que chama o espírito, não é o espírito que chama ele, entendeu? Pelo que eu entendi. E outra, esse espírito agora parece que ele aprendeu a conviver com ele, porque ele não afastou dele, ainda não. Ele continua, só que agora ele não tem tanto medo igual tinha antes. Mas esses dias para trás aconteceu um caso lá que foi agora, há pouco tempo. Ele diz que ele acordou de madrugada, aí tava um espírito pedindo para ele rezar. Isso era 3 horas da manhã. Ele, não vou, uma hora dessa, não vou rezar, não. E o espírito pedindo para ele rezar, e até manda. E ele não vou. Não vou mexer com isso, não. Aí dizer que uma vontade tão grande dele de ir no banheiro, assim, ele não teve jeito, não, eu vou ter que levantar. Aí a hora que ele pôs o pé no corredor para ir no banheiro, aí que ele foi acender a luz, o alarme do meu carro disparou, aí eles estão no tropelo tentando achar a luz, bateu no nosso quarto e gritando mãe, pra lá e pra cá. Aí ele, o que foi? Não, o barulho ali, o espírito tá me chamando, se o cara ficou desalentado. Aí ele... Agora, tem vários casos com ele, assim, uns casos específicos, ele fica dormindo e vendo o corpo, assim, ele vê muito. Só que eu não sei muito profundamente, porque quem sabe muito da história é a Natália, que ela convive com ele. Ela tem muita história dele para contar. Mas, assim, ele é bem obsediado por esse espírito, sabe? E hoje ele está frequentando o centro, você falou? Hoje ele está frequentando. E ele está estudando? Está estudando, sim. E a gente não parou o culto no lar, continua. É importante. A Tatiana sempre pede por ele, aí deu uma melhorada, mas ele não abandonou, o espírito não abandonou ele, não, ele continua. Né? Só que ele, acho que agora ele aprendeu a conviver com esse espírito, ele não está tendo tanto medo mais. Beleza. Obrigado, João, por ter compartilhado. Mas foi esquisito, ele falou que ele passava assim, você está com medo de mim? Olha para mim, ele fazia assim, não queria ver. E aí, você quer ver eu fazer essas luzes do poste apagar? A dizer que vinha assim, as luzes, ele ia andando, as luzes ia apagando, ia correndo. Vixe. Teve um dia que ele chamou a mãe dele, gritando. Teve um outro episódio também, pra contar da história aqui. Teve um dia que ele chegou lá, né, tão apavorado assim, ué, que chegou no quarto, bateu lá no quarto lá, né, mãe, ó, o espírito falou pra mim que você quer conversar com você. Não. Fala que ele lá no centro. Não. Lá tá debaixo daquela árvore lá. Falou que a professora ia lá conversar com ela. Não vou lá não. Vou lá não. Eu falo pra ele lá no centro. Não mais a Tati, né? Conhecendo a Tati como eu conheço. Interessante essa história. A Natália também complementou aqui no chat, ó. Ela tá falando, é verdade isso. Ligava todos os dias para buscar ele. Ele tinha muita paralisia do sono. Isso perturbava muito ele. Ele ficava desesperado. Hoje melhorou muito. Esse obsessor aparece quando ele abaixa as vibrações e fica muito nervoso. Que é o ponto-chave, né, gente? O ponto-chave para a conexão é o padrão vibratório. A pessoa irritou, ficou chateada, nervosa, baixou o padrão vibratório, vai grudar, vai conectar. Se não baixar, não, se ele não baixar, aí o espírito não tem conexão, né? Não consegue. Tá lá embaixo e ele tá lá em cima, não consegue. Aí ele fica acompanhando, ele fica ali, espreita. Entendeu? Esperando, né? A hora certa. Igual o urubu na carniça. Se ele for no espírito, se assusta com a gente. O espírito se assusta com a gente? Essa é nova, Ribeiro. Acontece muitas coisas. Vocês somem tudo aqui. Não viu nada ainda. Quando eu fico... O interessante dessa história que eu achei é essa questão, né, que o espírito ainda acompanha não, ele, né? Por quê, gente? Às vezes não é tão simples assim, só se chegar numa sessão de desobsessão, invocar o espírito e falar com ele e encaminhar ele. Se ele ainda está com a fixação mental, ele pode até receber ajuda, ele pode até receber auxílio naquele momento. Ele pode até ser levado para um tratamento no plano espiritual. Só que aí, a hora que ele começa a melhorar, ele começa a lembrar. Não, vou voltar lá, porque ele não vai me escapar. E volta, porque a fixação mental ainda existe. Então, é um processo. E desligar
dependendo da ligação entre ambos, obsessor e obsidiado, né? Se tiver muito íntima essa ligação, pode causar, se romper esse laço e separar abruptamente, né, de uma vez só, pode causar problemas tanto para um quanto para outro, problemas sérios. Em alguns casos, dependendo da intimidade da ligação ali entre ambos, até um desencarne de quem tiver encarnado. Então, é um processo que exige tato fraterno, lembra? Mas Tato fraterno, paciência. Hã? Nesse caso é porque na outra vida eles... Existe ligação aí. Existe. Lembra quem aqui viu o filme do Divaldo? Não sei se todos viram. O espírito, quantos anos acompanhou ele e só foi desligar dele lá na frente, quando ele já estava cuidando da criança, quando chegou a mãe dele reencarnada lá. Foi a vida inteira. E olha que o Divaldo trabalhou quanto tempo? Quantas vezes o Divaldo fez caridade? No caso, o rapaz ele pode ser médio ostensivo também e só tem que ser desenvolvido também. Não, ele é médio. Por tudo que o João falou que aconteceu ali, por todos os fenômenos que aconteceram, que foi audiência, vivência, efeito físico, tudo isso aconteceu. Então, mostra que a mediunidade do rapaz, como é que chama? O Vinícius. A mediunidade do Vinícius está lá em cima, entendeu? O que ele precisava fazer foi o que ele fez, procurar tratamento, buscar estudo, para se equilibrar, para entender tudo que está acontecendo, jogou o medo fora. E aí ele está aprendendo a lidar com isso. Esse é o processo. Fala, Glaucia. Então, pela história que o João contou, o espírito parece que ele é mais brincalhão do que malvado. Percebe? Dá essa impressão, que ele é mais brincalhão. E às vezes também a Natália vai poder falar isso. Se ele é mais brincalhão do que malvado, e também a questão de ele querer ficar junto, né? Existe uma ligação aí, com certeza, que vem de outras Mas vidas, dá a impressão que ele é mais brincalhão do É. que malvado. É o que a gente falou, às vezes nem sempre é maldade, uma obsessão. Às vezes é a ligação Pelo mesmo. jeito que o João falou, Né? você não quer me ver? Você não quer ver? Dá a impressão que ele é brincalhão. Que é um caso que a gente pode chamar de obsessão simples. Ele via, ele percebia que o espírito estava acompanhando ele tinha os desconfortos, os medos que causava aquilo, mas o espírito estava se mostrando para ele. Mas a gente só Ele não tem estava medo sendo do que a gente fascinado, não ele estava em conhece. obsessão simples. A Oi? gente só tem medo do que a gente não conhece. E Isso. como ele não conhecia direito, apesar da Tati já frequentar o centro, eu acho que ele parece que não frequentava. Não. Aí ele não conhecia, então a gente só tem medo do que a gente não conhece. Exatamente. Aí depois ele passou a conhecer, para ele tudo Tá vendo? mais. E agora ele vai lidar, e nesse processo agora é oração, ele ora muito por esse espírito. Talvez é um companheiro de longa data dele, para poder ajudar esse espírito. Não com o intuito de se livrar dele, mas com o intuito de ajudar de verdade, entende? Às vezes nem é companheiro, às vezes é um espírito que viu nele a mediunidade, às vezes brinca. A Natália parece que quer falar. Pode falar, Natália. Na verdade, ele não é tão brincalhão assim. No começo, era bem perigoso. Porque o Vinícius tinha uma moto. E aí o Vinícius caiu muito de moto. E ele apagava a mente. E aí, teve uma vez que eu falei pro Vinícius e falei para ele que ele precisava vender a moto, porque não dava mais pelo tanto de acidente que ele estava tendo. E aí, num belo dia, o Vinícius chegou lá em casa muito assustado da faculdade, de carro já, que tinha vendido a moto, e que o obsessor tinha falado para ele: para que você foi vender a moto? Eu estava quase conseguindo o que eu queria. Entendi. Ou seja, ele já vinha caindo muito de moto, e aí ele vendeu a moto. Então, assim, ele não é tão brincalhão assim, não. Teve uma época que foi muito perigoso, o Vinícius saía de si, ele ficava meio enlouquecido às vezes, ele não conseguia se controlar, se debatia muito. Uma época foi bem perigoso, assim, depois que a gente conseguiu começar a levar ele pro centro, para ele poder tomar passe e tudo mais, que foi ficando mais leve, assim, sabe? Mas no começo era bem perigoso, a gente ficava com muito medo, eu principalmente, porque ele parecia ser outra pessoa. Nossa. Isso está me parecendo, sabe o quê? Está parecendo que é um caso de um ex-amigo. Tem uma ligação, tem uma amizade, aconteceu alguma coisa, um prejudicou o outro e foi gerando essa raiva mútua.
né? E hoje o Vinícius está na condição de encarnado e ele na condição de desencarnado, querendo prejudicar, mas a ligação deles é forte, né? Pelo histórico aí, parece que a ligação deles é muito forte. Então pode ser que seja um ex-amigo. O Divaldo era amigo do outro mais. Errados na Inquisição. Então. E aí, agora, por causa da vingança, só que agora, com o estudo do Vinícius, para permanecer nos estudos, né? E frequentando o centro, trabalhando a mediunidade dele, se conhecendo, ele vai ter a oportunidade de, aos poucos, aprender. E como o Espírito acompanha ele, o Espírito também vai aprender junto. Até chegar no momento que os dois vão ver que o próprio Espírito vai ver a necessidade de seguir o caminho dele, né? E tem que ter a parte do Vinícius também, de liberar ele, né? Que é aquela questão da reciprocidade que a gente falou. Sintonia. Um atrai o outro, gente, não adianta. Às vezes é difícil saber quem é o algoz, quem é a vítima. Porque é um puxando o outro, o tempo inteiro. Seja pelos comportamentos, pelas atitudes, pelos sentimentos que a pessoa nutre nela mesma, fazendo o padrão dela baixar ou variar demais, enfim, né? A questão da obsessão, ela nunca dá para falar assim, de pronto, quem é o obsessor, quem é a vítima, quem é o obsidiado. Pode ser que naquele momento você consiga perceber um atacando o outro, naquele momento. Mas se você ampliar a visão para ver o histórico, vem ali uma relação de conflitos há muito tempo. Quando só uma pergunta, pode falar. Pode falar, Ribeiro. A obsessão só acontece pelo lado ruim. Vou dar um exemplo. Um casal bem chegado e coisas, de outras vidas, tem muito amor, coisa, não pode vir um outro chegar na vida encarnado e ficar... Sim, mas você concorda que isso também é negativo? Que isso é uma fixação mental? Mas pode acontecer. Porque é um amor materialista, é uma paixão, entende? E aí, mesmo que a pessoa não tenha intenção de prejudicar, que ela se aproxima da outra porque foi um cônjuge na outra vida, e ela ainda alimenta aquela paixão materialista, só o fato dela ficar próximo, ela vai prejudicar a outra pessoa. Porque, por exemplo, imagina ela vendo essa pessoa num outro relacionamento. Ela vai querer prejudicar, vai querer que ele separe. Ó, eu só vou ilustrar isso, essa pergunta do Ribeiro, com um caso meu. Gente, eu tenho 21 anos de casado. Deve ter mais ou menos uns 15 que eu frequento casa espírita. Assiduamente, assim, trabalho em casa espírita e estudo. Desde lá de trás, sempre tem um obsessor falando que quer acabar com o meu casamento. Desde lá de trás. Até hoje, eu já nem ligo mais. Mas até hoje existe isso. Entende? São as dívidas que a gente vai contraindo ao longo da história, né? E se você baixar a guarda, ele consegue. Claro. Toda vez, por exemplo, que eu e a Cris ficamos bravos com o outro, a gente discute, volta e meia aparece aqui na desobsessão. Ah, eu tava quase conseguindo. Mas então, eu casado 6 vezes. Não é culpa sua, né? Não tem reciprocidade, né? Entendi. 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 Tem uma Fala, João. obsessão que é muito forte. Eu já vi obsessão que é muito forte. Uma vez eu tava com uns amigos aí no rancho. Aí o pessoal lá, tinha um lá que era até médio, assim. Eu trabalho em centro, essas coisas. Só que a obsessão foi tão forte que eu bebeu lá, de repente começou a falando coisa com coisa mais, e começou mudou o comportamento. Eu vi assim ao vivo, falar assim, isso aí ele mastigava copo assim, ó. Mastigava capo de vidro, assim, mastigava os copos assim, e não deu nada, a boca não cortou. Olha, eu via mastigando o vidro. Olha o nível que chega. Mastigando o copo, assim, quebrava assim, nos dentes, ó, mastigava assim. Eu falei, que isso? Aí chegou um outro lá, sorte que tinha um senhor lá do lado lá, ele conhecia bem o espiritismo, aí começou a fazer umas orações lá, pediu para a gente já tirar a música lá, e eu já comecei a fazer umas orações lá, ele deu uma melhorada, e depois ele voltou em si, e também depois Você viu o começo do acabou, processo? Você viu o começo do processo?
que ele estava fazendo antes de começar? Ah, tava bebendo e a vibração tava lá embaixo, né? Viu, Ribeiro? Quando eu vi aquilo ali, eu falei, não, eu vazei lá pro fundo do rancho lá, que eu não tava bebendo, eu não bebo, tem muitos anos. Então, Eu assim, vi aquilo lá, eu falei, o quê? a gente é que abre. Daqui antes que me avança. É importante a né? gente ter isso na cabeça. A gente é que abre porta. Então, Pode ter 100 querendo me obsediar aqui agora. 100. Eles só vão conseguir se eu permitir. se permitir outra, ele foi Baixando avisado. meu padrão vibratório. Até a Abrindo a pessoa, né, a companheira dele, já conhecia. Falou, não, para de beber que você está passando do ponto. E continuou. Aí, passou demais, chegou um aí ponto que ele se pronto. transformou, ele pegou o copo que ele estava bebendo e mastigando e Nossa disse, não, você Senhora, tá... olha o perigo. Mas como você falou, só se você permitir. Mas é aí que eu defendo as pessoas leigas que não conhecem o espiritismo. Que eu falo assim, ninguém acredita. As pessoas não têm culpa quando acontece. Não. A gente conhece, sabe, mas, por exemplo, o cara vai lá tomar uma cervejinha dele, uma coisa, acontece essas coisas, ele não sabe, ele não tem noção, porque ele não conhece, ele não estuda, ele não leu. Ele não sabe o risco que ele está correndo, É né? difícil. Eu não diria que não é culpa. É inconsciência da culpa. Consciência, isso que eu estou falando. Inconsciência. Porque assim, ele sabe que beber faz mal. Mesmo, vamos tirar a parte espiritual. Alguém nunca soube que você exagerar na bebida vai te fazer mal? Você nunca aprendeu que excesso de bebida, excesso de cigarro vai te fazer mal para sua saúde? Entende? Assim, ele sabe que faz mal. Ele sabe que aquilo pode prejudicar ele. Sim, mas eu digo que não é só Entende? bebida. Por exemplo, o caso que ele contou. O Vinícius. Do Vinícius. O Vinícius, agora, tem toda a família espírita, conhece. Agora, vamos supor, o Vinícius não conhece o espiritismo, não tem ninguém para apoiar ele. O cara fica perdido, porque ele não sabe o que está acontecendo. Sim, com certeza. Aí fala assim, baixa a sintonia. Mas a pessoa não conhece, não sabe. Difícil. Por isso precisa do acompanhamento, por isso precisa do estudo, né? Por isso que a gente vive batendo nessa tecla. Para todas as pessoas que pisam nessa casa aqui, a gente fala, gente, você quer melhorar você está com sintomas de desequilíbrio mediúnico? Estou falando na nossa linguagem mais técnica, né? Mas a pessoa chega aqui toda cheia de problema, está incorporando em qualquer lugar, está sofrendo. Ó, só tem um jeito de se melhorar isso. Estudo e tratamento. Não tem outro jeito, não tem milagre. Né? Mas, infelizmente, as pessoas hoje estão procurando o quê? Resolver rápido. Acha que um comprimido vai resolver tudo. Acha que um remedinho vai resolver tudo. Né? Ou às vezes só um passe. E igual a gente está falando, às vezes é um tratamento de anos. Anos para cortar aquela obsessão. Porque ambos precisam se melhorar. Não é um só. Tanto que naquele momento está sendo o algoz, quanto que naquele momento está sendo a vítima, ambos precisam melhorar. Ambos precisam se conhecer melhor. Ambos precisam entender como a sua mediunidade funciona, né? Mas é o que o Ribeiro falou, entra muita coisa, entra preconceito, né? Porque, principalmente preconceito religioso, porque as pessoas acham que mediunidade é coisa de espírita, é coisa de macumba. Estou falando um linguajar claro aqui, né? Sendo que a mediunidade ela é um recurso humano. Não interessa qual religião você tenha. A mediunidade é um recurso humano, todos nós temos. Enquanto houver esse preconceito, muitas pessoas ainda vão sofrer muito com isso. Então, mas a falta de conhecimento é porque as pessoas... eu, por exemplo, eu fui conhecer por acaso, eu nem sabia que existia isso, por acaso, eu fui conhecer. Aí você começa a aprender que não é nada de extraordinário. Negócio de somação. Exatamente. Você tira o supersticioso da história. Tira o... Mas até a gente chegar naquele ponto, ser leigo, é difícil. Mas aí que tá. Vem na quinta-feira aqui e conta quantas pessoas estão aqui para tratamento.
vem na quarta-feira aqui e conta quantas pessoas estão aqui para o estudo. Percebe a diferença? Graças a Deus, hoje até tem um volume bom de pessoas estudando. Graças a Deus, eu sou muito grato por isso. Mesmo assim, já tendo um volume maior de pessoas procurando estudo aqui na casa, falando da nossa experiência aqui da nossa casa, é ainda bem diferente. É bem gritante a diferença de pessoas, quantidade de gente que vem para tratamento, quantidade de gente que vem para estudo. Tá? Então, quer dizer, às vezes, Ribeiro, a pessoa mesmo quer, sabe? Você fala, ó, você precisa estudar, você precisa se conhecer, você precisa buscar se conhecer melhor, não só sobre a mediunidade, não só o espiritismo, mas trazer mais bagagem, mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais, não ocupa espaço. Mas só que As pessoas têm preguiça de estudar. a coisa também vai se multiplicar. A primeira vez que eu fiz no centro, no primeiro dia que eu vim aqui, tinha acho que 3 montes, 2, 3 montes. Lembra? Você viu como uma coisa aumentou? Sim, graças a Deus, vai encorpando, né? As pessoas vão vindo, vai melhorando. Mas a cura verdadeira, a gente vai falar sobre isso, é o último item do curso. Como curar, como tratar a obsessão. Está na gente mesmo. Tá? Bom, voltando aqui para a fascinação, gente, né? A gente começou a falar da fascinação da aula passada e a gente viu que tem 3 tipos de obsessão, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples a gente já falou, a gente começou a falar da fascinação, e a gente entendeu o que é a fascinação. É uma mistificação, uma ludibriação, uma pessoa que está fascinada, ela não percebe, né? Ela não vê que ela está sob uma influência. Essa é a grande diferença da obsessão simples. A obsessão simples é o caso do Vinícius. Ele está vendo o espírito lá mexer com ele, ele está vendo, está ouvindo, ele está percebendo que está havendo aquele incômodo, ele está ciente de que há uma influência ali. O fascinado não. O fascinado, muitas vezes, ele não sabe. Ele está sendo enganado, mistificado, é um espírito enganador que está ali, pensando na relação espírito encarnado, tá? Desencarnado e encarnado. Lembrando que a obsessão não acontece de qualquer lado. Mas vamos pegar de espírito para encarnado só para a gente exemplificar. Então, assim, vamos supor que a pessoa é até um médium ostensivo. Ele já trabalha a mediunidade dele. Ele já até estudou um pouco. Só que ali, o enganador, o obsessor, ele se faz passar por um mentor, se faz passar por um espírito muito evoluído, e ele acredita. Então é um cego. O obsidiado ali no caso, aqui pegando um exemplo que é de um médium, né, já trabalha, ele está sendo conduzido. Por isso a imagem ali do cavalo, né? Ele está sendo conduzido. Está cego, ele não está vendo o que está fazendo, não está percebendo que ele está sendo manipulado. Esse é o ponto X da fascinação, né? E como ele não está percebendo que ele está sendo manipulado, ele acha que está certo. Ele acha que é o mentor que está com ele, né? Ele acha que é o mentor que está ali. E ele não enxerga o que ele está fazendo de errado. E se alguém fala para ele, aí ele vai melindrar, né? Ele vai achar ruim. Ele não vai admitir o erro. Por quê? Não, eu estou certo. Ele não está vendo que está errado. Então ele não admite. Ele se vê sempre com a razão. Sempre o dono da razão. Por quê? Lembra que um dos piores, das principais causas da obsessão depois da vingança é a vaidade, o orgulho, né? Que são essas nossas fraquezas morais, nossos vícios morais, né? Que abrem essas portas para a obsessão. Então ele acha que ele sempre vai estar certo. Ele não acha que está enganado, está sendo enganado, de jeito nenhum. Aí a culpa é do outro, não admite o erro, é desse jeito. E o fascinador, aquele que está ali ludibriando a sua vítima, vamos dizer assim, né? Um enganador de natureza, né? Ele é um grande manipulador. Como que ele consegue ludibriar? Ele sabe que aquela pessoa que ele está em contato, vamos pensar que é um médium já ostensivo, é uma pessoa vaidosa.
Então ele seduz essa pessoa com elogio. Não, sua missão é linda. Continua a sua missão. Estarei sempre aqui do teu lado para que você continue essa sua missão linda. Você está perfeito, parabéns. Vai ludibriando com o elogio e a pessoa ali, o médium no caso, porque ele é orgulhoso e vaidoso, vai caindo na lábia. Nossa, estou bem na fila. Estou trabalhando com fulano, estou trabalhando com ciclano. Ah, então eu e o Lucas estamos no caminho certinho. Que a gente só leva ferro, colega. E a outra Então, não tem elogio. o enganador não vai fazer isso, não vai chamar atenção. Ele vai sempre ludibriar, sempre elogiar, para manipular, entendeu? Que aí a pessoa vai caindo na lábia, vai caindo. E aí, vamos supor que está num grupo sério, aí as pessoas começam a conversar com ele, com o médium, né? Fala, olha, isso que você falou não pode ser do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra não trabalha assim. Dá uma analisada, a pessoa que tem a fé raciocinada, né? Que procura analisar a forma e o fundo. Aí a pessoa fala para ele, olha, o Dr. Bezerra não trabalha assim, talvez, pode ser que você esteja enganado. Quê? Como assim? Eu enganado? Você está duvidando do meu mentor? Ixi, você está fascinado. Você que está fascinado. Esse grupo aqui está todo fascinado, eu vou afastar. E afasta. E afasta mesmo. Por quê? Como ele está tão bloqueado, a visão dele está tão bloqueada, ele está tão ludibriado por esse mistificador, por esse enganador, que ele consegue fazer a cabeça, o enganador consegue fazer a cabeça dele para se afastar, porque aquelas pessoas podem tirar ele do domínio que ele está exercendo sobre o médium. Entende? Não, imagina. Como assim duvidar de mim? Claro que eu sou Bezerra. Estão duvidando de mim, então eles não merecem o meu tratamento. Vamos sair daqui, vamos procurar quem merece. Tá vendo como que a manipulação ela é ardilosa? E a pessoa cai. E é facinho de cair, gente. Se o médium se deixar levar por um pouquinho assim de vaidade, ó, ele tá colocando o pezinho no penhasco. Helena. Qual o intuito de nós encarnados estar estudando, estar trabalhando, ajudar o próximo? Não é para progredir na vida espiritual? Sim. Qual o intuito desses mistificadores do lado lá, se eles já estão mais adiantados que nós, sabendo mais? Então. Mas tem muitos que sabem o que aconteceu, sabem o que está fazendo, e por que eles fazem isso? O que eles ganham com isso? Porque, primeiro, ele não está mais adiantado que nós, moralmente não. Ele pode até ter um conhecimento, ele pode ter um desenvolvimento intelectual, certo? Ele tem um certo conhecimento mais do que nós, para poder conseguir manipular. Ele conhece a sua vítima direitinho, conhece cada detalhe da personalidade da pessoa. Mas moralmente ele não é superior. O que ele ganha? A manipulação que ele vai fazer com aquela pessoa para poder o quê? Afastar a pessoa do trabalho, afastar a pessoa do caminho, para ele continuar sugando as energias da pessoa. Existem movimentos do plano espiritual inferior, planos, estratégias para destruir as casas espíritas. E às vezes ele é só uma peça desse movimento, esse mistificador. Ele é um peão ali, num tabuleiro de um jogo muito mais amplo. Existem legiões de espíritos muito inteligentes das zonas umbralinas que trabalham arduamente para fechar a casa espírita, para desvirtuar a médium que está começando, para tirar a médium do caminho quando ele começa a entrar no caminho. Sim, eles vão sugando as energias do médium, sugando, entende? Então, ele fica ali. Além dele sugar suas energias, né, faz parte desse processo, desse movimento de acabar com o espiritismo, de acabar com o bem, sabe? Todo mundo que faz o bem, eles querem prejudicar, porque eles não conseguem. Eles não conseguem ver ninguém feliz, porque eles são infelizes. Lembra? Uma das causas também é a inveja. Eles têm inveja de alguma pessoa que está buscando ser feliz, encontrar o caminho do bem, da verdade, porque eles ainda não conseguem. Eles acham que, prejudicando essa pessoa, tirando ela do caminho, vai ficar ali, vai ficar com a galera. Tamo junto. Vamos aprontar todas. Entende? Existe um movimento muito sério com relação a isso. Os famosos pseudo-sábios,
espíritos enganadores inteligentíssimos, que estuda a vítima muitos anos, que hipnotiza a vítima no estado de sono, no momento de desdobramento, para poder fazer a vítima ir fazendo o que ele quer, falar o que ele quer na hora que precisar falar, para criar um conflito, criar uma intriga, criar um problema. É um movimento esses processos. É um movimento, infelizmente. Aí cabe a nós o orai e vigiar, para nos blindar desses ataques. Vou te dar um exemplo disso. Eu e o Hélio, a gente viveu muito isso. Quando a gente casou, a gente ainda não frequentava centro espírita. Eu já era do espiritismo há muito tempo, porque minha mãe era espírita. Então, de vez em quando, eu ia no centro. Mas quando a gente casou, ele já gostava do assunto, mas ele não tinha o conhecimento que ele tem hoje. Né? A gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. E então nós começamos com culto no lar. Só culto no lar. E ele, vou te falar, tinha dia que eu olhava para ele e eu falava assim, eu te odeio, eu não vou fazer isso. Ele falava, vai. Sempre você vai. E isso foram por anos. Ela se jogava na cama e dava birra igual a menina. Igual menino. Não quero, não vou. Não vou. Eu catava ela no braço, você vai. Aí, Ela sentada na minha. teve uma vez que nós tivemos uma briga muito feia e eu tomei umas atitudes muito horrendas na minha casa. E aí a tia dele falou assim, nós vamos no centro espírita. Eu falei, não vou. Ela falou assim, você vai. E aí eu fui nesse outro centro espírita que a gente começou a trabalhar há uns bons anos atrás. Eu tinha uns 22 anos. E aí eu cheguei lá, eu tô sentada na cadeira, tô assim, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu vim cá? Só que assim, a gente foi entender depois que, lógico que eu permiti, que a gente permite que essas coisas aconteçam. Mas assim, boa parte disso não era meu. É tanto que o presidente, na época, lá do centro que eu fui, saiu lá do trabalho, veio até onde eu estava e falou assim, vem cá. Ali eu já comecei a chorar, e chorar, e chorar. E tinha uma senhorinha que sentada do meu lado, ela só fazia assim, ui, ui. Eu falei, gente, o que é isso, né? E aí foi tenso. Aí ele pegou e falou assim, então, irmã, tinham 9 espíritos com você não querendo que você viesse. Só 9. Então, quer dizer, eu carreguei esses 9 por quanto tempo e quanto mais Carrega 9. ainda, carrega ainda. De vez em quando ainda carrega. Carrega. Me estressa. Quando a gente, igual eu falei, quando a gente discute, aparece aqui na desobsessão. Tava quase conseguindo. Mas então, que nem no caso dela, 50 de hoje, é espírita, essa, tudo que acontece, tudo essas coisas. Imagina quem não faz essas Pois coisas. é. Que nem sabe que essas coisas existem. Então, a proteção é difícil, porque nem se reze. Tem a proteção, Ribeiro. A questão é que o anjo da guarda, ele tá ali o tempo todo. Não, tem hora que ele tira as férias. porque- Não, ele não tira férias. É porque a pessoa dá as costas para ele. Entendeu? Ah, mas- Com os comportamentos errados, a pessoa... Errados que eu falo assim, né? Insistindo no erro, fazendo as coisas... Baixando o padrão vibratório, para resumir. Aí ela vira as costas. Aí eles ficam sem ter o que fazer. Entrou na sintonia, Porque abriu a aí porta, Você grudou. entrou no livre-arbítrio. Você não Você fica tendo que falar com o permitiu. meu anjo da guarda, então vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Ora. Ó, a fórmula é aquela que Jesus ensinou. Orai. Orai e vigiar. O dia inteiro. O dia inteiro. Mas tem hora que não- O dia inteiro. Até ele. Hã? Até Jesus orava e vigiava o dia inteiro. Eu vou trazer uma pessoa aqui agora, que ele entende muito mais que eu, um orador espírita, Raul Teixeira, já ouviram falar dele? Ele vai falar um pouquinho mais para vocês sobre a fascinação. Que Allan Kardec chamou de fascinação. Nesse estágio, o fascinado sofre uma outra investida tenebrosa das entidades devastadoras. Na fascinação, a característica primordial é a supressão do discernimento.
O fascinado perde a autocrítica, perde a capacidade de autoavaliar-se, perde o senso crítico. O fascinado é capaz de dizer, de falar, de escrever as coisas mais absurdas e admitir que são as coisas mais lindas. Outra estratégia dos espíritos fascinadores é retirar a sua presa, o fascinado, do convívio, do contato com todas as pessoas que poderão esclarecê-lo, que poderão despertar-lhe a mente. Então, o fascinado, se frequenta centro espírita, se é trabalhador do centro espírita, primeira providência dos fascinadores, afastá-lo de lá. Ele deixa de ir às reuniões, ele deixa de ir à mediunidade, ele vai deixando. E quando não são frequentadores do centro espírita, deixa de ir à casa da mãe, deixa de ir à casa do pai, deixa de ir à casa da sogra, de todo mundo que está vendo, isso pode chamar a atenção. Então ele vai procurar os amigos que concordam com tudo que ele faz. Não, você está certo, é isso mesmo, não pode ser não. O fascinador é caprichoso. E vai abocanhando cada vez maior cota do psiquismo de sua presa. O fascinado é o indivíduo que não se admite equivocar. Quantas são as pessoas que nós conhecemos? Às vezes conhecemos, quando a gente olha para o espelho, a gente dá de cara com ela. Né? Que não admite errar. Vira a mesa quando alguém lhe aponta uma falha, uma falta. Às vezes são esposas, às vezes são maridos, às vezes são filhos, às vezes são irmãos, são amigos. São conhecidos. Está tudo muito bem, mas se alguém disser, por que você fez? Você não devia ter feito assim, você errou ao fazer assim. Eu errei. Estão todos contra mim. E aí começa o rosário da autovitimação. O fascinador põe na cabeça do fascinado que ele é imbatível, que ele não erra. Daí a gente ler nessa literatura que tem sido publicada em muitos lugares com o nome de literatura espírita, obras terríveis, negativas, imorais, anti-espíritas, que são publicadas com todo o requinte de uma obra espírita. E o povo que adora, a gente não sabe quem é mais fascinado. Falta o senso crítico, que a fascinação matou. Quantas vezes nós nos surpreendemos arranjando 1000 desculpas para dizer que a gente não errou. A gente dá aquela volta, vai lá na Nicarágua, corre para a Noruega, vai ao Japão, para dizer que não foi a gente que errou. Quando não tem jeito de eu sair da pecha, de eu sair da responsabilidade ou da culpa, eu envolvo a terceira. Bem, eu fiz, mas eu só fiz porque fulano me falou, Beltrano me mandou, Cicrano me disse. Como você vê, eu não tenho culpa. É o fascinado. Todas as vezes que nós nos descobrirmos procurando 1000 ardis para fugir de uma responsabilidade que é nossa, nos demos conta de que é um rasgo de fascinação preocupante. Se eu me der conta disso, eu ainda estarei na obsessão simples. Porque se eu estiver mesmo fascinado, eu precisarei do socorro externo. Alguém terá que rogar por mim, que trabalhar em meu nome, que me ajudar a sair dessa loucura. Porque a fascinação é um dos mais terríveis tipos de obsessão e de mais difícil tratamento, por mais que isso possa ser estranho. Porque o doente não se admite doente. E como é que se trata de doente que se admite são? Quantos casais se separam porque um deles ou os dois é fascinado?
preferem se separar a dizer, me desculpe, fulano, eu errei. Me perdoe, querida, eu errei. Vamos recomeçar. Vamos apagar isto. Vamos dar a volta por cima. Vamos reconsiderar. Prefere separar e carregar aquele ácido o resto da existência a dobrar o orgulho. Fascinados. É terrível lidar com fascinados. Quando a gente tem um patrão fascinado, um empregado fascinado, um marido fascinado, mulher fascinada, filho fascinado, pais fascinados, amigos fascinados. E quando a gente gosta deles, é um sofrimento terrível. Porque todo mundo está vendo buraco para onde se vão. E eles não. Não sei porque você está com esse exagero, com tanto cuidado. Não fiz nada. Você está se matando? Não, que isso. O fascinado tem sempre uma saída que ele quer dar por cima e está sempre por baixo. E se torna perigoso, porque se supondo traído, desentendido, perseguido, age como um esquizofrênico. Parte para o ataque. Então é muito complicado o trabalho com o fascinado. Quando não se resolve isto, a tendência é o indivíduo derrapar para um terceiro nível de obsessões, que se chama subjugação. Como tratar quem não quer? Quem não sabe que está doente. É complicado, gente. É muito complicado. A pessoa está cega, literalmente cega. Ela não está vendo onde que ela está indo, o que ela está fazendo. É muito complicado. Aí, Kardec traz para a gente, a ascendência do espírito pode ser tal que torna o fascinado surdo a toda espécie de raciocínio e pode chegar até quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a duvidar se não é a ciência que se engana. Olha só, o cúmulo da fascinação. Não, a ciência está errada. A ciência está errada, eu estou certo. Uma vez perguntaram para um artista, não vou citar nomes, mas para mim foi um exemplo claro de fascinação profunda. Chegar para esse artista famoso, todo mundo conhece, pelo menos aqui no Brasil. Ou disseram que você é Deus, né? Ele falou, se o povo fala que eu sou Deus, então eu sou. Ele disse isso. Você vê, a pessoa, ela fica cega. Cega. Sempre tem razão. Sempre é culpa do outro. Discute, briga, melindra, se afasta. Tudo isso. Tudo são sintomas, são consequências da fascinação. Aí eu pergunto, quem nunca? A pessoa que não vê que está errada, às vezes você olha no espelho e você enxerga ela ali no espelho. Quantas vezes, às vezes, a gente age assim, né? Muito cuidado com a vaidade. Fala, Karina. Quando você falava, eu fiquei pensando numa coisa, né? Que acontece entre os encarnados, né? Essa questão da fascinação. Hoje em dia está muito aquela questão de as pessoas, tal do Pix, né? De ligar e contar um tanto de coisa, e você fica tão envolvida com aquilo. A pessoa vai te contando uma história, ela vai te envolvendo de um tanto nessas coisas. Uhum. E aí, depois que passa, você fala, gente, como que eu não consegui pensar, né? Como, assim, porque às vezes é uma história tão envolvente, tão certa, que a pessoa que fez, ela procurou detalhes. Exatamente. Ela procurou, assim, coisa que não teria como. Exatamente. Não ser. E eu acho que é bem isso, né? Então, exatamente. É um fascinado, né? Exatamente. Que vai fascinador e o outro sendo fascinado. E aí, depois que passa, você vai pensar,
Tipo, ele entra na mente da pessoa, manipula e faz o que ele quer que a pessoa faça, depois que a pessoa vai... Depois Nossa, que a pessoa fez, fui é que vai enganado. perceber que foi enganado. É exatamente isso. Eu vou falar, a ascendência torna o fascinado surdo a toda espécie de raciocínio. É incrível isso. Então, uma das proteções que a gente tem é a fé raciocinada que a gente estudou lá no capítulo 3. Quando a gente falou da analisar, enxergar a mensagem, enxergar a comunicação pela forma, pelo fundo, e usar a razão. Que o fascinado não usa. Ele acha que usa, mas não usa. Ele está sendo manipulado o tempo inteiro. Né? Aí eu fiz até um quadro aqui para a gente fazer uma comparação do... Porque, assim, o grande diferencial de uma obsessão simples e a fascinação está no caráter do obsessor, na forma com que ele faz e age ali na obsessão, né? Então, na obsessão simples, a gente vê, ó, é impertinente, é inoportuno, é insistente, ou seja, é aquela pedrinha no sapato que tá ali te atormentando, tá te incomodando, mas você tá vendo que ela tá ali. Você tá vendo que tá te incomodando, você tá vendo que tá, de onde está vindo o incômodo, certo? Já na fascinação, é uma manipulação inteligentíssima, como a Karina falou ali do golpe do Pix, né? É um mistificador que está te manipulando, que está te ludibriando, que está te iludindo e usando. Ele te conhece muito bem, então ele está pegando pontos chaves da sua personalidade ali, onde tem resquícios de vaidade, para conseguir te pegar. E você cai igual um patinho. Porque ele é muito inteligente. Ele é manipulador, é ardiloso. Então é assim que funciona. Vou voltar na câmera aqui. E pode levar à morte mesmo. Dependendo do Da caso. consequência da situação. Vamos pegar o exemplo do Vinícius, né, que estava na obsessão simples ainda, graças a Deus. Que o espírito queria derrubar ele da moto. Se aquilo fosse prosseguindo, uma hora ele ia conseguir. E poderia causar um acidente que poderia causar até mesmo um desencarne. Entende? Já tive um caso de cliente, por exemplo, não era Pix na época, mas de falar que ia ganhar sei lá o quê. Tem época que é pirâmide. Golpe da loteria. Cada vez eles anunciam. E a pessoa acabou o patrimônio dela. Todo mundo falando pra ela que não era. E ela ficou cega naquilo, né? Cega. Não, eu vou ganhar, e foi entregando cada vez mais. Aí entrou em dívida e aí foi embora. Quer ver outro exemplo disso, gente? Vício. Vício. A pessoa, por exemplo, vício de jogo, vamos pegar um jogo como exemplo. Aquela pessoa viciada em jogo de azar. Não, eu vou ganhar. Não, foi só dessa vez. Não, e ela não enxerga que ela está perdendo tudo, que ela está se desfazendo dela. Às vezes da família, às vezes de relacionamentos importantes, seja no trabalho, seja em casa, mas ela não consegue se livrar do vício. Ela não consegue parar de jogar, porque ela, na cabeça dela, ela vai ganhar. Você viu quantas empresas tem no Brasil? Nesse porém também entra muita ambição, né? Sim, vaidade, ambição, também. todas aquelas imperfeições morais que a gente falou. Quantas empresas bosta tem? Não. Nossa. Sei que tem de jogo aí na Tem internet. uma meia dúzia, bet daqui, bet dali. É engraçado que o jogo de azar é proibido. É a lei, uma legislação institucional brasileira. O jogo de azar é proibido. Só que na internet pode, né? Vai entender. Bom, e tem também, gente, o caso da autofascinação. O caso aqui do jogo que eu falei é um caso desse. A pessoa mesmo se ilude com aquilo. Não, eu vou ganhar, da próxima eu ganho, da próxima eu ganho. Estou usando um jogo como exemplo, tá? Mas em qualquer âmbito da vida. Ela mesmo vai se iludindo daquilo. Então ela faz um processo de autofascinação. E quando ela entra nesse processo de autofascinação, que entra ali a fixação mental, aí vem o obsessor e aproveita.
E ele já Posso, abriu brecha. posso Percebe? dar outro exemplo? Rapidinho. Eu escutei uma história essa semana de uma moça que ela pesava 260 quilos. Para ela conseguir fazer a cirurgia, ela tinha que emagrecer em um mês 14 quilos. Só que assim, ela emagrecia 1 quilo, engordava 4. Emagrecia 2 quilos, engordava 5. Mas por quê? Por conta disso. Porque ela começava a querer emagrecer, ela falava assim, não, eu vou dar conta. E ela começava a comer demais de novo. Não, eu vou dar conta. Começava a comer, entendeu? Ela se auto-iludia que estava emagrecendo e não conseguia emagrecer. Quer ver outro exemplo? Anorexia. A pessoa tá pele e osso, mas ela se vê gorda no espelho. Ela se vê uma pessoa de 200 quilos. Ela mesma está autofascinada. Percebe? E por isso ela não consegue sair daquilo. Não tem influência do... Tem. Porque ela começou com ela mesma. Nesse caso da autofascinação, a pessoa que coloca uma fixação mental, ela que coloca aquilo na cabeça dela, ela mesma busca aquilo, e aí ela entra nesse processo. Quando ela entra, vem o obsessor e aproveita. Entendeu? Já que está ali presa fácil, o obsessor vem, gruda e faz piorar ainda mais o caso. Faz piorar ainda mais. Então, a autofascinação também é muito perigosa. Muito perigosa. E está dentro desse caso. A pessoa, às vezes, não sabe que está doente. Não aceita que está doente. E aí é muita paciência. É muita paciência. Aí é muita oração. Não é fácil. Então, entenderam? Alguma dúvida sobre a fascinação? Tranquilo? Pessoal da internet, tranquilo aí quanto à fascinação? E aí, falando de fascinação, a gente pode entrar num caso ainda mais profundo, que é o caso da subjugação. É um processo ainda mais profundo de dominação. O que significa subjugação? Vamos lá. Ação ou efeito de subjugar, que pode ser subjugado, submissão. E o que é subjugar? Subjugar é obrigar a realização de algo através da força, de ameaças, da coação, ter o domínio sobre algo ou alguém, dominar certos pensamentos, dominar certos atos, humilhar, aquele domínio absoluto. Isso é subjugado. Quando você tem um domínio absoluto da pessoa, ela está subjugada, né? Ela se sente na obrigação de fazer aquilo que aquele algoz ali quer que ela faça. Ela não consegue se desvencilhar daquilo. Ela está subjugada, então ela se vê obrigada a atender o domínio dessa pessoa. Agora, como existe obsessão de encarnado para encarnado, pode ser que a pessoa também possa estar subjugada como encarnado. Sim, né? No caso, sim, os narcisistas, né? Que sim. falam narcisista. Quando ele pega um para santo... Exatamente. Pega o nazismo para você ver. Quanta subjugação teve no nazismo? Né? Eles conseguiram dominar de uma forma ali milhares, milhões de pessoas. Houve subjugação de milhões. Essas pessoas perdem a mente, né? É um domínio total. Ele passa do fascínio. É um fascínio ultra, mega power elevado. Entende? Eu acho que o mundo está muito fascinado. Tá, com certeza. Não vou falar de política, eu detesto. Mas tanto por uma coisa, por religião, nossa, eles são muito fascinados. Quando eles pegam um para Cristo, parece que eles ficam só naquilo. Pega na internet as conversinhas de internet, você vai ver. A pessoa não pode ter uma opinião diferente que ela é cancelada. É cancelada. Né? Fala aí, Deus. Não tirando a culpa do Deus, mas ali ele começou ele fazendo as coisas erradas. Vício, sexo. Mas daí, depois de um tempo, como você fala, os espíritos aproveitaram e ele ficou subjugado.
Se não foi subjugação, foi no mínimo fascinação, porque ele acreditava que ele estava fazendo certo. Porque ele fez muito tempo isso. Porque eu acho que não é só da cabeça dele, da vontade. Não, ali tinha obsessão, claro, óbvio. Eu falo Tinha. por mim. A coisa que eu continuo fazendo eu não põe a culpa em ninguém, mas eu percebi que quando eu tenho uma forcinha mais coisa, não faço. Uhum. E ali tinha, no caso do João de Deus, no mínimo era uma fascinação em alto grau. No mínimo. Fascinação em alto grau. Então, mas digo assim, uma parte também é culpa dos espíritos ruins que estavam no brincadeira. Lógico, a culpa é de ambos. Quem permitiu? A culpa é de ambos. Tem culpa no processo, tanto o obsidiado, que permitiu a conexão, quanto o obsessor, que quer fazer aquela manipulação. A culpa é dos dois. Né? A reciprocidade também é na culpa. Então, o que é julgo? Por que essa palavra subjugação vem de julgo? Julgo é a canga. Alguém já ouviu falar de canga? Canga é aquela madeira que põe nos bois, no carro de boi, para o boi puxar o carro. Eles ficam presos ali no carro para eles poderem puxar, para eles serem direcionados, manipulados, para eles levar o carro onde que o condutor quer que o carro de boi vá. Né? Então, canga é isso, o jugo. É aquilo que prende, que domina. Então, por isso, julgo que vem a palavra subjugação, vem dessa palavra, Embaixo. da canga. Embaixo da canga. Embaixo da canga. Quando Jesus fala, né, vinde a mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que ele fala isso? Porque se você deixar ele te conduzir, o seu caminho vai ser suave, vai ser mais leve. Percebe? Isso que ele quis dizer. Um jugo suave, que ele que vai te conduzir. E não a sua raiva, a sua falta de perdão, enfim. Então, a origem da palavra é essa. Aí Kardec fala pra gente assim, Livro dos Médiuns, no item 240. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado, mesmo a pessoa não querendo. A pessoa sabe que está errado, não quer fazer, mas ela não tem domínio sobre ela, então ela faz. Malgrado é isso, faz sem querer, não quer fazer. Numa palavra, a pessoa está sob o verdadeiro jugo, sob a canga, sob o domínio. Né? Então, por isso a marionete da imagem do slide ali, anterior, né? Que a gente pôs ali. Essa aqui. A pessoa ela é manipulada mesmo como uma marionete. E essa manipulação pode ser tanto moral quanto física. É seríssimo esse processo. Seríssimo esse processo. E eu vou deixar o nosso amigo Raul falar de novo. Subjugação. Aqui neste momento, o subjugado perdeu totalmente a vontade. Antes, na fascinação, ele perdera o senso crítico, mas tinha vontade. Ele perdera a capacidade analítica, mas tinha vontade. Eu faço o que eu quero, eu não faço, eu vou, porque eu estou certo. Mas na subjugação, ele perdeu a vontade. Aquela teia tirada sobre ele era mais grossa. As tramas eram mais fechadas e ele está mais limitado. Só que agora ocorre uma situação bastante estranha. O subjugado tem lucidez das coisas que faz. Ele já não consegue evitar de fazer. Ele não tem força moral, ele não tem vontade mais, está sob o controle da entidade. Ele sabe que vai lamber o chão, ele não tem força de não lamber. Ele sabe que vai se ajoelhar diante de uma pessoa na rua, fazer discursos estranhos. Ele não tem força moral de não se ajoelhar.
Ele sabe que vai agredir a uma pessoa. Ele não consegue se deter o movimento e acaba por agredir. E como são espíritos perversos e maus, é nessa faixa que surgem os homicídios dantescos. As entidades inimigas do subjugado desejam vê-lo na pior situação. Armam-lhe a mão. E quando ele desfecha o golpe, elas se afastam. Quando ele conclui o golpe, ele se dá conta de que foi ele que acabou de ferir ou de matar alguém. O desfecho disto quase sempre é o subjugado se matando. Então a gente vê um pai de família que matou a família toda e se matou imediatamente. Quando acordou daquele transe terrível, alguém que mata um monte de gente e se mata em seguida, que é um quadro muito comum que a gente lê nos jornais. A entidade perversa deixa-o à mercê de si próprio quando ele acaba de cometer o desatino. Então ele acorda e vê o que acabou de fazer. Acorda do transe. E não aguenta e se mata. Ou enlouquece, ou foge desesperado. Ou cai ali e fica chorando em cima dos cadáveres esperando a polícia chegar. Tem todos esses casos. É uma covardia, uma maldade que começou com as nossas brechas morais. É só hoje. Uma vezinha só. Um trambiquezinho. Se tem muito dinheiro, eu roubo dos ricos para dar aos pobres. Eu roubo porque tem muito. Não vai nem notar que eu tirei isso dele. Só que a gente desconhece os nossos flancos morais. Nossas aberturas morais que a gente traz do passado. As brechas por onde as sombras penetram. E daquele ato pequeno, elas vão escancarando e nos levando a cometer atos maiores. Quem fez isso pode fazer um pouquinho mais. E a gente vai sempre fazendo um pouquinho mais. O que leva os espíritos a lembrar-nos que a escada da queda não conhece o último degrau. E os mesmos espíritos benfeitores nos lembram que a escada ascensional, a escada de Jacó, simbólica, também não tem o último degrau. Quem cresce pode crescer indefinidamente. Quem cai pode cair sempre, até que a misericórdia divina intervenha, interfira e liberte a criatura desse caos moral em que se encontra. Quantas vezes o subjugado por entidades perversas, malignas, tem seus sentidos bloqueados, alterados. A entidade quer levar alguém ao suicídio. Leva à beira de uma janela, suponhamos no 20º andar de um edifício, no 10º andar de um edifício, seja lá onde for. E ela olha para baixo, onde todos nós nos apavoraríamos em estado de lucidez. Com a altitude, o obsidiado por subjugação vê a calçada lá de baixo, bem abaixo da sua janela. Ele percebe que se ele pular a janela, ele cai na calçada. E pula. Só que ele está no 10º andar, no 15º andar, no 20º andar. A perturbação obsidente se assemelhava ao uso de uma droga química, que alterava a sua percepção, que via perto o que estava longe, que via longe o que estava perto. Quanta gente se atira dos prédios, imaginando que iria saltar a janela para poder correr, por exemplo. Para pegar uma pessoa que está ali, acabando de passar. E não se dá conta, nos estados mais graves, que está se atirando para a morte. E isto levou, durante muito tempo, a se admitir um processo de possessão. A sensação que se tinha era de que o desencarnado entrasse no outro, dominasse seu corpo, entrando no seu corpo. Mas o domínio que as entidades perversas exercem não é entrando no corpo,
é mente a mente. Todo controle é eletrônico. Como a gente tem um controle remoto, que a gente joga o brinquedo para lá, joga o brinquedo para cá, faz ele correr, faz ele parar, muda de canal a televisão, muda de canal o disco, o tocador, o rádio, a mente nossa também. As entidades nos controlam psicamente como quem controla um aparelho. E a criatura não se apercebe do que está fazendo, do que está acontecendo consigo agora. Quando teve ensejo de se aperceber, não cuidou. Por isso, obsidiado, embora possa ter os atenuantes da incidência obsessiva dos autores intelectuais desencarnados, ele terá a agravante de não ter recorrido ao socorro quando tinha lucidez para buscar o socorro. Quando nós percebermos que não estamos mais coordenando nossos pensamentos, a gente ora diz uma coisa, daqui a pouco já não se dá conta, não se lembra do que disse, como disse, e causa conflito no meio em que a gente vive, vamos buscar socorro. Já estamos entrando numa rota difícil, que se eu não procurar socorro agora, terei muita dificuldade em sair dele. Enquanto é sério, pessoal, é muito sério. Ou seja, perda da vontade. Domínio é completo. A perda da vontade, perda do controle de si mesmo. E quando a pessoa cai por si, já foi. Ou, quando cai por si, já desencarnou. Mas ele que Por causa do suicídio que ele comentou ali, né? Até onde vai a culpa da pessoa? Você vai falar assim, viu, mas livre-arbítrio. Mas fica difícil, né? Uma pessoa comete um crime, alguma coisa. Ribeiro, você está sempre batendo nessa tecla. Então vamos lá. É o seguinte. Você viu o que ele falou? Quando começam os sintomas, o que a gente tem que fazer? Procurar ajuda. Começou o problema, começou o negócio a acontecer, começou a acontecer algo que não... Você vê que aquilo não está dentro da normalidade. Procura ajuda. Procura alguém que você confia. Nossa, a pessoa não conhece o espiritismo. Mas procura família, procura alguém que você confia, vai no médico, ou seja, cara, eu fiz uma coisa que eu não lembro que eu fiz. Aconteceu algo, igual ele falou, meus pensamentos estão estranhos, tem hora que eu penso uma coisa, tem hora que eu penso outra. Procura ajuda. Tem aquela família que não entende, também não aceita. Tem. No manicômio, que sofre mais ainda. As casas psiquiátricas estão cheias de médium em desequilíbrio. 90% dos casos de esquizofrenia é mediunidade desequilibrada. A pessoa que está subjugada, ela perde a vontade. Mas na hora que vai dar o golpe final, ele sai de perto. E a pessoa, na hora que vai cometer, ela está consciente. Mesmo, por exemplo, você não há milésimo de segundo, mas ela está consciente. Então, não é a entidade que está fazendo. É a pessoa. É a pessoa. O que acontece ali? Ela está vendo que ela está fazendo algo que ela não quer, mas continua porque ela não tem força moral para não fazer. Entendeu? Ela está vendo, por exemplo, a entidade faz ela tirar a roupa. É uma mulher. E ela está no meio de uma palestra e ela vai tirar a roupa. Ela não quer fazer aquilo. Só que ela não tem o domínio dela mesma. Ela está totalmente sob o controle. Igual ele falou, do controle remoto. Ela está vendo que aquilo é um absurdo, que ela vai passar um constrangimento gigantesco, mas ela não consegue impedir aquilo. E ela faz. Ela faz.
Eu acho que tem que os espíritos mais evoluídos lá intervir nessa coisa. Então, Faz a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, Bê. Enquanto a gente não buscar fazer a nossa parte, você lembra quando ele falou da fascinação? Que a gente perde o direito de responsabilidade? Tipo, se eu não cuidar de mim, a primeira pessoa, quem que é a primeira pessoa que você tem que cuidar na sua vida? Você. Você tem que cuidar de você. Para depois você pedir ajuda se você não estiver dando conta de alguém vir te ajudar. Ou seja, a responsabilidade primeira, principal, é sua. Eu tenho que ter responsabilidade sobre a minha vida. Eu tenho que buscar o remédio, o alívio, o tratamento que eu precisar. Tem que vir de mim. É o que aconteceu com você. Você não se contando pra gente. Você ouvia coisa que vai estragar, o casamento, não sei o que e tal. Você, uma pessoa já assim, que tem força, já conhecia um pouco o espiritismo, já conhecia o mecanismo. A maioria da população, a maioria das pessoas... Não tinha não, Ribeiro. Eu tinha pouca leitura, pouco conhecimento nessa época. Eu tinha medo quando eles falavam isso, que ia acabar com eu morria de medo. Eu, quando for participar de algum debate, alguma coisa lá do outro lado, por tudo essas coisas. Vou lá ver. A questão é que nós temos que começar por nós. Pensa, por exemplo, no caso da pessoa que matou aquele monte lá. O primeiro pensamento que a pessoa teve foi de ódio, foi de revolta, foi de querer se vingar. E ela poderia ter simplesmente falado, não, eu tô com ódio, eu tô com raiva, mas isso não é certo. Para ela ter chegado naquele ponto de matar, sei lá, 14 e depois se matar, ela alimentou o ódio dela. Ela não foi tipo assim, ai, a mesma coisa se uma pessoa, se um espírito chegar para mim e falar assim, olha, eu com ódio, se quisesse passar vergonha, vamos como é que fala? Quando a gente vai contra, vamos, sei lá, vamos matar lá as pessoas. Primeira coisa que eu vou falar, eu falo assim, gente, tudo bem que eu não sou uma ótima pessoa, eu tenho uma vontade de arrastar a cara do povo no asfalto, entendeu? Mas assim, você chegar a arrastar a cara da pessoa no asfalto... Vias de fato, né? Se chegar a vias de fato. É você falar assim, uai, mas tem algo errado, não é certo. A mesma coisa me encarnado. Você, que for me encarnar, você tem vontade de pegar um e bater. Você vai sair batendo no povo aí porque falou o trem errado? Não. Você tem vontade. Então, por que você não faz? Porque você sabe que aquilo... Mas o suicídio é publicado. Só que aí há graus e graus de domínio. Tem. Mas é a parte moral. Só que a sorte dele é que ele não morreu, mas depois que ele voltou a si, ele não sabe por que ele fez aquilo e o arrependimento foi enorme. Mas por quê? Porque ele autorizou. Eu vou te falar porque você está conversando com a pessoa que pensou em suicídio. Sou eu. Eu cheguei num ponto que a minha ansiedade estava tão grande e eu estava tanto querendo ficar livre daquele sofrimento que eu estava passando, que a primeira coisa que veio na minha mente, se você jogar na frente do carro, você acaba com tudo isso. Você não vai ter que voltar lá naquele lugar mais para trabalhar, você não vai ter que passar pelas dificuldades que você está passando. É a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas na hora veio assim, gente, mas e meus filhos? São as pessoas mais importantes para mim. Começa, Ribeiro, nesses pequenos detalhes. Esse pequeno detalhe, começa no pequeno detalhe. Às vezes eu tô lá, aí eu fico nervoso, a Cris fala alguma coisa para mim, me dá vontade de dar uma patada nela. E aí vem alguma coisa para me falar. Ali, se eu me vigiar, eu vou ouvir meu anjo da guarda. Põe água na boca. Agora, se eu não vigiar, eu vou falar o que veio aquele impulso de falar. E aí eu falo. E aí o pau quebra. Eu já fiz experiência disso. O pau quebra porque naquele momento, lá atrás, no comecinho, que estava leve a coisa, eu não me vigiei. Aí é o famoso, de grão em grão, a galinha chupa papo.
Lá no começo você tem que começar a trabalhar. E aí você não dá ouvido, você corta. Você dá ouvido para aquele obsessor, para você dar uma resposta, para você brigar. E aí vem uma palavra, aí ela também fica nervosa, ela também abre brecha, ela também vai falar outra. E aí vai falando insultos cada vez mais fortes, até chegar um ponto, ou da gente se agredir fisicamente, ou da gente separar, enfim. É o famoso, assim, a gota d'água. Então, começa nas coisas dos detalhes. Quando chega na subjugação, Ribeiro, é porque a pessoa já deixou muito. Ela já se permitiu demais ouvir os obsessores até chegar nesse ponto. Por isso tem a responsabilidade dela. Por isso tem o livre-arbítrio dela. E aí, Deus não pune. A pessoa vai ter as consequências daquilo, vai. Mas na hora que ela falar, pelo amor de Deus, me ajuda, ela vai receber ajuda. É igual ele falou, ela vai caindo sem fim, até que a misericórdia divina vem cá, meu filho, vou te ajudar. Entendeu? A gente não pode fugir das nossas responsabilidades. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade da minha vida é minha. A responsabilidade do que passa na minha mente é minha. A responsabilidade do que sai da minha boca é minha. Se eu ofendi alguém, mesmo que eu estava ouvindo um obsessor, eu permiti isso acontecer. E eu negligenciei o aviso do meu anjo guardião para não fazer aquilo. Eu já vi claramente isso acontecer comigo. Já teve vezes que eu ouvi o anjo guardião, calei, a coisa serenou. E já teve vezes que eu me deixei levar pelo impulso, fui com o obsessor e o pau quebrou. Sabe? Só que isso, coisas simples. Quando a pessoa vai se deixando levar, ela vai afundando até chegar nesse ponto. E aí, o domínio moral, a pessoa não consegue o domínio da própria vontade e entra o domínio físico. Igual eu dei um exemplo aqui. O exemplo que ele deu da pessoa se jogar no 20º andar. O exemplo de você tirar a roupa do meio do povo, você sabe que aquilo é constrangedor, você tira. Você não domina. Constrangimento moral e físico. Vira uma marionetezinha. Ou às vezes a pessoa nem faz uma atitude dessa. Às vezes ela cai na prostração. Já viu aquela pessoa que fica prostrada no quarto, trancada no quarto, fechado, só quer dormir, só quer ficar no quarto escuro? Numa crise de depressão absurda, ela pode estar passando um processo de subjugação. Exatamente. E nem está vendo. Não, aliás, está, o subjugado ele percebe. Mas ela não sai, ela não consegue sair daqui. Certinho? Vamos encerrar, né? Nós já extrapolamos aqui o horário. Então, convido você a novamente levar o pensamento a Jesus. Fiquem tranquilos. É pesado. Falar disso é pesado. Mas a gente vai falar. Tem algumas coisas um pouquinho piores para falar. Mas depois a gente vai falar como se livrar disso tudo. Tá? Fiquem tranquilos. Então vamos elevar o pensamento a Jesus. Agradecer a Ele pela oportunidade. Agradecer e sabendo o quanto é importante a gente ter conhecimento, noção, discernimento sobre essas coisas, para poder nos proteger, nos blindar desse tipo de coisa. Que cabe a nós fazer isso. Tomar rédea da nossa própria vida, para que nós mesmos possamos nos proteger desses ataques, que são muito sérios. Então agradeça pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradeça ao nosso grande amigo e mestre Jesus por essa oportunidade de hoje. E assim nós vamos agradecendo, irradiando, formando novamente aquela corrente de luz que vai nos reequilibrando, nos estabelecendo. E assim oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.
muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Que Jesus abençoe.